Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver esse da FUVEST de 2012, que ele mistura um pouco de log e um pouco de trigonometria. E é bem legal esse exercício, dá para revisar bastante coisa aí que a gente precisa saber. Fazer as provas, né? Prova de vestibular, prova de concursos, enfim. Então, essa é a questão. Vamos lá para o nosso caderninho aqui resolvê-la. Aquele domínio que ele deu de x, né? 0 menor que x menor que π, a gente vai usar mais para frente da nossa resolução. Tá? Em geral, em trigonometria, quando ele der um domínio para x entre π sobre 2 e π, nesse caso entre 0 e π, provavelmente ele vai te dar isso para você achar o quadrante do seu ângulo. Tá? Porque muitas vezes você vai cair numa equação quadrática que, né, quando você tira a raiz de um quadrado aqui, lembra, você não pode só tirar a raiz, né? Você tem que tirar a raiz e colocar aqui na frente um mais ou menos. Surgem os dois sinais quando você tira a raiz dos dois lados de um número. E, para você saber se vai ser o valor mais ou o valor menos, você dá uma olhadinha lá no quadrante, lá no domínio que ele te deu, né? Então, mais para frente a gente vai cair aí. Que, olhando aqui, primeira coisa que dá para fazer, primeira equação que a gente consegue mexer, brincar e possivelmente resolver, é a equação logarítmica ali. Então, log na base 3, 1 menos cosseno de x mais log na base 3, 1 mais cosseno de x igual a menos 2. Muito bem. Essa equação já tem tudo que a gente gostaria, né? Ó, uma incógnita, só x, e uma equação, uma igualdade, né? Sempre que tem lá uma equação e uma incógnita, ou duas equações, duas incógnitas, ou três e três, a gente consegue achar o valor da incógnita. Então, olhando por aqui, muito provavelmente a gente consegue achar quanto que vale esse x. Ou, no caso, ele está pedindo lá no final quanto vale cosseno mais seno, a gente vai conseguir achar quanto vale o cosseno de x aqui. Beleza, então primeira coisa aqui que a gente tem que fazer é olhar essa soma de dois logs. Precisa, né, bater um sininho na nossa cabeça, soma de dois logs, a gente vai usar a propriedadezinha de log. Lembra lá? Log de A vezes B, ou seja, um log e dois números multiplicados, você decompõe isso em dois logs. O log de A, como é multiplicação, você vai virar uma soma de dois logs. Então, log de A vezes B vira log de A mais log de B. Cuidado para não confundir isso com log de A mais B, tá, pessoal? Aqui dentro do log tem que estar multiplicação. Se for soma, isso daqui não tem propriedade para aplicar aqui. Você simplesmente soma esses valores A e B e vê onde dá. Vou deixar aqui, não vou apagar não por enquanto. Beleza, então aqui a gente vai fazer a operação inversa. A gente vai ter dois logs somados que a gente vai transformar em um só. A gente andou falando nas nossas classes anteriores que em equações logarítmicas, ou seja, log de alguma coisa mais log de outra, é igual a algum outro valor ou igual log de mais outra coisa, você sempre quer no final chegar numa expressão log de alguma coisa igual a log de outra coisa, sem nada multiplicando aqui na frente, tá? Dos logs. Não pode ser 2 log de alguma coisa, tem que ser só log, log. E quando acontecer isso, você pode cortar os dois logs e simplesmente igualar o que estava dentro deles. É aí que a gente vai tentar chegar. Ora, pois, a gente precisa então juntar esses dois logs em um log só, né? Se a gente quer chegar nesse lugar, nada melhor que juntá-los. Então vamos aplicar aqui a operação inversa. Você tem dois logs somados. Eu vou transformar isso então, essa operação, ó, um log só com a multiplicação dos dois. Essa operação só pode fazer se as bases dos logs forem iguais, ok?
nesse caso é. Se não fosse, a gente ia ter que dar um jeito de igualá-las, de igualar as bases aí. Então, até abrir aqui um colchetezinho, vai ficar 1 menos cosseno de x, que é esse termo aqui, vezes, então vou multiplicar pelo logaritmando do segundo log lá. Então, vezes 1 mais cosseno de x igual a menos 2. Nesse ponto, a gente chegou numa equação bonitinha. Ó. Log de alguma coisa é igual... Nesse caso, não foi igual a log de outra, né? Igual a gente estava falando, mas chegamos igual a algum valor aqui. Esse é um ponto muito bom. Já dá para se desfazer desse log. Como que a gente desfaz do log? Pega essa base aqui, 3, e você vai passar ele elevando o numerinho que está lá em cima. Meio que o 3 vai dar uma chutada no 2. O 2 vai lá para cima, ó, fica 3, esse 3 aqui, elevado a esse menos 2. Isso é definição de log, né? Estamos meramente desfazendo log. Então, desfiz o log, o que sobra aqui é só 1 menos cosseno, 1 mais cosseno. Então, 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. Cosseno de x. Legal. Deixa eu apagar esse... Oh, meu Deus. Pera aí. Apagar aqui essa subscrição. Aí. Muito bem. Então, como é que a gente resolve essa parcela aqui? Ó? Isso é um produto notável, né? Lembra lá? A mais B vezes A menos B. Ou seja, uma coisa mais ela, mais outra, vezes uma outra coisa, menos a mesma coisa, A mais B, A menos B. Isso é o quadrado do primeiro número, A ao quadrado, menos, aqui é sempre menos, tá? Não importa o sinal, vai ser sempre um resultado menos, B ao quadrado. Então, vamos lá tentar aplicar isso. Não vou apagar também. Tentar aplicar esse produto notável aqui nesse cosseno. Ó. 1 menos cosseno, 1 mais cosseno. 1 é o A, cosseno é o B. Então, aquilo lá dá 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado de x. Igual... Como é que eu faço 3 elevado a menos 2? Né? Quando você tem um expoente negativo, você inverte essa fração. Então, ficaria assim, ó, 1/3. Então, inverto esse 3, 1/3, e mudo o sinal do expoente. Então, de menos 2 vira 2 positivo. Então, isso é igual a 1/3 ao quadrado. Aqui, então, 1 ao quadrado é 1, menos cosseno ao quadrado é igual a 1/9, né? Que não pode esquecer, esse quadrado tem que fazer quadrado de cima e quadrado de baixo também. Aqui já dá para a gente achar, então, ó, o valor do cosseno, né? Ele é a única incógnita, tá uma equação bonitinha. Então, vou jogar o cosseno para esse lado aqui e 1/9 para esse lado ali, tá? Jogar o número para um lado, variável incógnita para o outro. Então, 1 menos 1/9, se o nono aqui passa negativo. E esse cosseno que era negativo vai passar positivo. Então, cosseno ao quadrado de x. Vou mudar de página aqui. Então, vamos lá. 1 menos 1/9 é igual a cosseno ao quadrado de x. Que faz MMC. MMC dá 9. Então, dá 9 menos 1 é igual a cosseno ao quadrado de x. 9 menos 1 aqui em cima, né? Dá 8 nonos é igual a cosseno ao quadrado de x. Ok? Aqui podemos achar o cosseno, né? Na verdade, verdadeira não vai precisar achar só o cosseno. O cosseno ao quadrado já estaria suficiente para a gente. Mas eu vou tirar essa raiz aqui
só para discutir aquele negócio do quadrante. Então, ó, se eu tirar, então vou tirar a raiz dos dois lados, né, para sumir com aquele quadrado do cosseno. Então esse quadrado corta aqui. Vou trocar de lado, tá? Cosseno vou pôr do lado esquerdo. É igual raiz de 8 sobre raiz de 9 ali dá 3. Tá? Quando é divisão e raiz, você tira a raiz de cima, a raiz de baixo. 8 não tem raiz. Só que aqui surge, como a gente tirou a raiz dos dois lados, surge o tal do mais ou menos. Cuidado para não esquecer. E se você dá uma olhadinha lá no domínio, ele fala que então o x está entre 0 e π. Vamos olhar a circunferência trigonométrica. Né? O eixo dos cossenos do cosseno é aqui. O ângulo 0 é esse primeiro e o ângulo P é aqui. Ó. Então, esse ângulo está ou no primeiro ou no segundo quadrante. Ou seja, vocês lembram, ó, cosseno no primeiro quadrante é positivo, cosseno no segundo quadrante é negativo. Ou seja, aqui pode ser o mais, mas pode ser o menos também. Eu não sei. O problema não dá informação suficiente para a gente saber se é mais ou menos. Mas para dar a resposta que ele pede, vocês vão ver que na verdade não precisa saber se é mais ou menos, porque a gente só vai estar interessado depois nessa expressão que a gente tinha antes de tirar o quadrado, tá? Que cosseno ao quadrado é igual a 8 nonos. Ele só vai querer o quadrado do cosseno, não o cosseno propriamente dito. Vamos guardar essa expressão então. Ele está pedindo então, ó, cosseno de 2x mais seno de x. Então, vamos tentar resolver. Primeiro, vamos tentar achar o valor de seno de x, então. E aqui entra um conceito importantíssimo, tá, pessoal? Sempre na trigonometria, a gente tem três funções principais, né? Seno, cosseno, seno e tangente. Uma coisa importantíssima a se guardar na cabeça, que isso você vai ver que esclarece muito a nossa vida, é que sempre que você tiver aqui um dos três só, por exemplo, se eu tiver só o cosseno, eu sempre consigo achar o seno e consigo achar a tangente também. Ou se ele te der a tangente, você consegue achar também o seno e consegue achar o cosseno também. Ou seja, se você tiver um deles, você sempre acha os demais. Fazendo a seguinte equação. Seguinte lei aqui, né, segundo o princípio da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Né, a relação fundamental da trigonometria. Então, por que eu sempre consigo achar? Ó? Faz de conta que o cara te deu cosseno. Você joga o cosseno aqui e acha o seno. Achando o seno, então ele deu cosseno, eu achei o seno. Como é que eu acho tangente? Tangente é sempre seno sobre cosseno. Então você vê que você vai brincando. Ó, essas duas formuletas aqui, relação fundamental e a tangente, te permite, se ele te der um, você vai jogando lá, achando o outro, no final das contas, você acha todo mundo aí. Beleza, então, voltando ao nosso foco, a gente quer achar o valor de seno de x. A gente já tem o valor de cosseno, né? Que é esse raiz de 8,3. A gente já vai usar o cosseno ao quadrado direto, que é o que precisa nessa fórmula, tá? Então, fica usando aqui, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vale isso, ó, 8 nonos. Então, mais 8 nonos é igual a 1. Então, seno ao quadrado é igual... Passar esses 8 nonos para o outro lado, tá? Então, ele vai subtraindo lá. Então, fica 1 menos 8 nonos. Então, seno ao quadrado é igual... Tirei MMC, 9 menos 8. Continuar na outra página, tá? Então, seno ao quadrado de x era 9 menos 8, né? Dá 1 nono. 1 nono. Aí, aqui sim, né? No enunciado ele pede para você... Você vai precisar do seno de x, ele pede. Então, vamos tirar a raiz aqui dos dois lados. Fica seno de x é igual... Raiz de 1 dá 1. Raiz de 9 dá 3.
não podemos nos esquecer do bendito mais ou menos. Nunca se esqueçam desse mais ou menos, tá? Olhando no quadrante lá, para ver, esse sim vai dar para ver o sinal certinho, tá? Porque o seno é esse eixo que está de pé, e o seno é positivo no primeiro, no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto. Como lá ali no enunciado fala que o x está entre 0 e π, primeiro e segundo quadrante, com certeza o seno vai ser positivo então. Legal, então meu valor de seno é 1/3 positivo. Vamos então dar a resposta que o cara quer. Antes da resposta, vocês vão precisar usar uma formuleta aí de arco duplo, né? Então o cara quer cosseno de 2x mais seno de x. Lembrando que cosseno de 2x a gente não calculou ainda, né? Ó, a gente calculou cosseno de x aqui, ó, ou cosseno ao quadrado, se você preferir. Mas, fórmula de arco duplo de cosseno, né? Então, cosseno de 2x. Tem três fórmulas para ele, né? Ou você fala que isso é 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso é decoreba, tá? Isso não aconselho ficar deduzindo na prova. Se você já conseguir decorado, fica bem melhor. Ou cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, é outro modo de escrever. Ou 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Então, cosseno de 2x, esse arco duplo, eu posso escrever dessas três formas aí. Aqui a gente vai escolher essa primeira, porque o cosseno ao quadrado aqui, ó, a gente já sabe quanto que vale. Então, vou substituir isso por 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 mais seno de x. Agora, fazer aquilo que é tão legal, né? Substituir valores. Ó. Então, 2 cosseno ao quadrado, a gente achou aqui, ó, que vale 8 nonos. Então, 2 vezes 8 nonos, tá? 8 nonos menos 1 mais o seno de x aqui, ó, 1/3. 1/3. Isso é igual. Então, tem que tirar aqui o MMC, que no caso é o 9, né, o maior numerinho aqui. Então, esses dois eu vou multiplicar, ó, 2 vezes 18, 2 vezes 8. Então, aqui, quando é vezes, tá? Como se a fração tivesse para todo mundo. Quando é vezes. Então, é 2 vezes 8 sobre 9. Se fosse soma, não, tá? Se fosse soma, tinha que tirar MMC. Então, 2 vezes 8 dá o próprio 16, o denominador já é o próprio 9. Menos o 1zinho ali solitário, fica como 9. Mais 3 aqui. Né? Esse 9 dividido por 3 vezes 1. Continuando, então, só somar aqui em cima, ó, dá 19 menor 10 nonos, então. Muito bem, muito bem. Então, seria a alternativa E. Uma coisa importantíssima desse problema é assim, ó. Não basta só você saber as fórmulas de cor, né? Você precisa, ao longo do tempo, quando você se deparar com alguma coisa, você saber que você tem que usá-la. Né? Não adianta eu decorar essas três e mais 1 milhão de fórmulas, que vai chegar na hora, eu não sei para que cada uma serve e tal. É só fazendo exercícios, tá, pessoal? Fazendo exercícios, tirar suas dúvidas, ver como é que resolve, errando às vezes. E aí, com o tempo, você vai adquirindo digamos, um repertório assim de fórmulas, de que quando você cai em determinadas situações, você já sente que você tem que usar dada fórmula, você já sente que está relacionado com tal assunto. Tá? Então, tem que dar uma raladinha aí, uma estudada para isso entrar na nossa cabeça, ser fixando esses conceitos, tudo dará certo. Ok, pessoal? Então, é isso aí.